em relação a, não só em relação aos tributos, a apuração dos tributos em si, mas uma mudança mesmo de conceitos da área, da parte comercial, da parte econômica, da parte de negócios mesmo, tá? E também uma simplificação, sem dúvida, do sistema tributário brasileiro, tá? Isso pode trazer um grande avanço em relação à competitividade aqui do Brasil, a melhoria de performance, enfim, se tudo continuar como está, se não houver grandes mudanças, né, se o plano atual for implementado, nós vamos ter ótimas mudanças. Vai ser muito bom aí para o ambiente de negócios no Brasil, tá? Então, e também temos essas alterações que nós vamos falar hoje, né, a respeito do lucro presumido, imposto de renda da pessoa física, e essa questão do Código de Defesa do Contribuinte, que são mudanças que ocorreram agora, né, na virada de 2025 para 2026, e é importante os senhores e as senhoras estarem atualizados em relação a isso também. Mesmo. Então, Márcio, de todas as alterações que teve com a reforma tributária, acho que para vocês foi muito impactante, né? Mas hoje, só para a gente fazer um review, hoje a gente já está com o IBS e CBS de teste, a gente tem aí previsão para o ano que vem, qual a relação das empresas, o que que elas precisam estar fazendo para se adaptarem a entrar nesse cenário. Bom, Fernanda, agora em 2026 nós estamos aí no período de testes realmente, né? As empresas atualmente devem destacar em seus documentos fiscais o percentual de 1% do IBS-CBS. É 0,1 de IBS e 0,9 de CBS, né? O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? E a CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, agora o período do teste. Esse destaque na nota fiscal não é simplesmente uma alíquota que tem que constar lá no documento fiscal, dentro do XML, né? Isso não aparece na Sim. DANF, né, no documento fiscal impresso, fica lá dentro dos mais de 700 campos dentro do XML. Tem vários campos que têm que ser preenchidos, né? O CCLAS-TRIB, o CST de CBS e IBS, a partir desse mês agora inicia a obrigação de preencher um novo campo, que é o CBNEF, que é um campo a respeito de benefícios fiscais, né? Então, tem uma série de configurações, parametrizações que devem ser feitas, né, nos sistemas de emissão de nota fiscal, nos sistemas ERP, para que seja emitido corretamente. Então, esse é o grande cuidado que tem que ser tomado neste ano, já está em pleno vigor. Inclusive, é possível até consultar já todos os documentos fiscais emitidos através do portal da apuração assistida do governo federal. Tá? Isso já está É disponível para muito bom. todos no portal da reforma tributária, tem lá a parte de apuração assistida, e isso pode ser consultado já pelas empresas para verificar como estão os seus registros aí, sendo apurados pela Receita Federal on time, em tempo real praticamente, tá? Então, essas Sim. são as grandes E mudanças para 2026. Tá? tá ótimo. Ô, Lério, e assim, como que vocês recepcionaram a questão da ampliação da base de cálculo do lucro presumido, para a gente realmente entrar assim no nosso tema? Tá. Olha, Acho que isso foi uma grande surpresa. com 26 de certeza. dezembro. Pois é. É, o governo tem necessidade de arrecadar, né? Infelizmente, nós não temos aí uma reforma administrativa, né, para contenção dos gastos, mas vemos sim um aumento de arrecadação, um aumento da carga tributária às empresas. Tivemos o IOF recentemente, que representou um grande aumento aí de arrecadação para o governo, né? E agora nós vamos ter agora a partir de janeiro, né, ou abril, né, dependendo da contribuição social e imposto de renda pessoa jurídica, vamos ter esse acréscimo para as empresas de lucro real de 10% na presunção de lucro, do lucro presumido, né? Não é 10% Isso, diretamente na alíquota, mas é 10% na presunção. Depois a gente vai até mostrar um pouquinho a respeito isso disso, mesmo. tá? Isso mesmo. Para quem Então, acompanhou, é, pode falar.
Não, sim, de fato vai representar um aumento da carga tributária e é importante estar atento aí a quanto que isso vai impactar em cada empresa, né, Fernando? É, isso mesmo. Essa alteração, a Lei Complementar 224, ela foi aprovada no dia 26 de dezembro, então ela veio com a ampliação, né, do lucro presumido em 10%, ampliação da base da contribuição social e do imposto de renda, pessoa jurídica. E, na verdade, quando foi divulgada essa lei, eu acho que é interessante a gente falar, né? Que ela foi condicionada para majorar os benefícios fiscais. E tinha um rol de benefícios fiscais, Repetro, né, Lério? Vários benefícios fiscais que as empresas usufruíam. Então, ela veio para majorar esses benefícios. Neste rol, ela incluiu o lucro presumido, como se benefício fosse, porque esse é o entendimento da Receita, né? É, e assim, o lucro presumido a gente entende que não é um benefício fiscal, e sim um regime de apuração. Então gerou bastante polêmica isso, já começou a se judicializar o tema, né, para discutir se o lucro presumido estava incluído ou não neste rol de majoração de 10% aí da base. A gente teve também nessa mesma legislação a questão das entidades associativas, né, igrejas, que também foram majoradas, e logo depois o governo recuou, né, e acabou deixando eles permanecendo isentos. A gente teve a tributação na importação também, que foi um grande impacto. Mas a questão do lucro presumido em si, a gente gerou uma instabilidade, por quê? Porque em 2025, no dia 26 de dezembro, apurou-se que iria ampliar a base para as empresas que faturarem acima de 5 milhões. Isso a gente estava falando em um período anual. O que que aconteceu depois? Em janeiro veio a instrução normativa e falou: opa, peraí, não é o anual que a gente vai apurar, não. Vamos apurar trimestralmente. E aí a instrução normativa criou uma subbase de 1.250.000. E, inclusive, esse primeiro recolhimento é agora em abril, né, para as empresas que ultrapassarem, porque eles pegaram 5 milhões e dividiram no trimestre, para poder já antecipar essa tributação. Qual o problema disso? Empresas com produção sazonal, a gente não tem a compensação durante esses períodos, então a compensação vai ser só em janeiro do próximo ano, certo, Lério? Então, assim, isso criou assim um problema contábil, um problema de fluxo de caixa mesmo das empresas, porque você vai antecipar uma tributação no trimestre, sendo que você pode chegar lá no final do ano você nem ter faturado 5 milhões. Você nem está sob a égide desse regime, né? Você não ter alcançado esse valor. Então, assim, essa instrução normativa, ela extrapola, juridicamente Não, não falando, tá né? Ela saindo, não tá vendendo o extrapola. fone. Oi? Ah, tá. Acho que eu vou ter que tirar. Então, juridicamente, ela extrapola a como se fala, a regulamentação que ela poderia dar, né? Porque quando a lei complementar ela fala de limite Ah, tá anual, aqui, ó, Cleide. a instrução normativa vem, ela reduz esse percentual, então ela acaba mitigando direitos, né? E aí a gente entende também que é uma das Obrigada. questões que a gente está judicializando para questionar esta norma. Do lucro presumido, a gente, e essa é assim, é uma das, é o principal que vai impactar no fluxo de caixa das empresas, né? A gente já tem decisões judiciais liminares, né? Ingressando na justiça para poder falar, olha, lucro presumido é regime de apuração e não benefício fiscal, portanto está fora, né, do rol da lei complementar. A gente não tem decisão favorável ainda, decisão final, mas temos uma série de liminares aí no Brasil todo. Então, a gente, assim, a empresa que fatura mais de 5 milhões, acho que precisa ficar atenta, além de ficar atenta para o cálculo, para o custo, né? Porque isso reflete em todo o preço, em toda a cadeia.
precisa ficar atenta para não perder a oportunidade de poder estar discutindo aí e ficar sem essa majoração. Eu vou passar para o Lélio para ele poder explicar o cálculo, como que vai ser feito. Pode, Lélio? Ok. Bom, então nós vamos ter aí o acréscimo de 10%, né, sobre os percentuais de presunção aplicáveis, né? Quando a Isso. parcela da receita bruta exceder 5 milhões no ano calendário. Como a Fernanda falou, vai ter uma média ponderada de 1.250.000, né, em cada trimestre. Então, o que ultrapassar 1.250.000 em cada trimestre, aí já vai ser aplicado esse adicional de 10%, tá? Então, pode passar, por favor, Fernanda, um slide para o próximo. Pode para o Eu vou, próximo? nós vamos ter aí, então, hoje a presunção, o anterior, por favor. A presunção Ah, ok. do lucro presumido, até então, para as empresas comerciais e industriais, era de 8%, tá? Então, com o acréscimo a empresa tinha um faturamento, a Receita Federal presume que a empresa tinha 8% de lucro e recolheria impostos, né, o imposto de renda e a contribuição social sobre 8% do seu faturamento. A partir de agora, né, desde janeiro, esse percentual subiu para 8,8%. Então, nos recolhimentos agora em abril, né, que vão ser realizados agora a partir do mês de abril, nós já vamos ter esse novo cálculo, tá? A presunção de lucro de 8,8%. Quanto à contribuição social, a presunção de lucro era de 12% para o cálculo, né, da contribuição, e agora passou a ser 13,20%. A diferença é que a contribuição social só entrará em vigor a partir de abril e não de janeiro, devido à questão nonagesimal, né? Pela natureza, né, da contribuição social, o tributo é tido como contribuição, né? Ela precisa respeitar a questão dos 90 dias para entrar em vigor a partir da publicação da lei. Então, a partir de abril que nós vamos ter esse ajuste da contribuição social, o imposto de renda já valendo desde janeiro. Para prestadoras de serviço, a presunção que era de 32% passou a ser 35,20%, e a contribuição social, da mesma forma, era 32% e passou para 35,20% na parte de prestação de serviços, Fernanda. Então, essa é a mudança básica do cálculo, né? E só para finalizar, né, no próximo slide, após a aplicação da presunção, se aplica aí sim as alíquotas de cada tributo, que é de 15% do imposto de renda, 10% sobre que é o adicional, né? Quando a base ultrapassa 60.000, é aplicado 10% sobre o que ultrapassar, né? O que está além dos 60.000, e o 9% da contribuição social. Aqui sim são as alíquotas diretas que são aplicadas na base de cálculo, que são aqueles percentuais de presunção sobre o faturamento. Tá? Isso, que está aqui, né, Lélia? Isso Então, aí. aí aqui a gente, no slide, a gente demonstra, né? 1.250.000 trimestral, né? E 5 Isso, milhões ano para poder pagar com essa base ampliada, que na verdade exato, é uma majoração da tributação, né? exato, exatamente. Então, aqui, ok, a gente, né? 10%, ok. Aí aqui ele trouxe alguns exemplos Isso de aqui, cálculo mesmo, é, financeiro, né? talvez esteja um pouco pequeno para vocês, né? Mas depois né, a gente até pode disponibilizar, né, doutora Fernanda, essa apresentação para os presentes aí. Mas aqui, por exemplo, né, nós fizemos aqui um exemplo para uma empresa industrial, né, indústria e comércio, onde ela teve 7.900.000 de faturamento, né? Então, aqui um comparativo, né, no imposto de renda com adicional, 139.800, sem o adicional, 134.000, uma diferença de 5.800. Enquanto a contribuição social, 88.400 com adicional e 85.320 sem o adicional, diferença de 3.130. Então, nossa diferença total ficou sendo de 8.000 e 8.800, né?
um aumento de tributos de 6,39%, comparando a questão de quanto que se pagava de IR e contribuição anteriormente, agora, e quanto que vai se pagar agora, que representa um aumento real sobre o faturamento de 0,11%. Então, o aumento de custo em relação à receita da empresa, nesse caso, ser de 0,11%. Tá? Para uma empresa que fatura 7 milhões, né? Exato, é. Quanto maior o faturamento, maior vai ser o impacto. Nos próximos, acho que nós Sim. temos outros exemplos, Temos ele próximo demonstra aqui. isso. Por exemplo, uma empresa que fatura 16 milhões e 600, a diferença anual já sobe para 35.700, um aumento de 10%, né, da contribuição social e lucro presumido, que representa 0,22% sobre a receita. Né? E temos aí mais um exemplo, né? Mais alguns É o exemplos próximo. de só para você, para cada participante ver onde se enquadraria, né? Em cada uma né, desses cenários. Empresa que fatura Isso. 33 milhões no ano, o impacto vai ser de R$ 86.000 por ano, representa 0,26 sobre sua receita, né? Pode passar, por favor, Fernanda. Ok. Aí o próximo, para as empresas que faturam 49 milhões, é um impacto de R$ 136.000 por ano, que é um aumento de 13,37, né, desses tributos, representa 0,29%, tá? E aqui seria o teto, né, do lucro presumido, 78 milhões. Então, podemos falar que as empresas aí industriais e comerciais vão ter no pior cenário, esse impacto em relação à carga tributária, é um aumento de R$ 224.000 durante o ano, tá? Que não Tá. deixa de ser um valor importante, né? Ou, principalmente para a empresa que tem a margem ali, né, super apertada, né? Exato. Tá bom. Bom, Alguém e tem aí, alguém quer fazer um isso? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Acho que alguém chamou. Não, não, pode continuar. Foi falando. Tá bom. Quanto à prestação de serviços, aí o impacto é maior, tá? Aí no próximo slide, Fernanda, nós vamos ter os exemplos relativos à prestação de serviços, tá? Então, no próximo primeiro, 7.900.000. Nós temos aí um impacto de R$ 31.500, né, que é um aumento de 5% em relação ao formato anterior e que representa 0,40% de aumento de carga tributária de custo, né, sobre a receita, tá? E para o próximo, o próximo aqui, nós vamos passar, é 16.600.000. Isso representa um acréscimo aí de 126 mil no ano, um aumento dos tributos de 9,04 e 0,76% sobre a receita. Tá? Vamos para o próximo. O próximo a gente mostra aqui 33 milhões, né? Um acréscimo de R$ 305.000, né? 10% a mais de imposto de renda e contribuição social, 0,92% sobre a receita. Tá? E por fim, não, aqui eu não, acho que não tenho de 78 milhões, mas quando Não. o teto máximo, né, de 78 milhões na prestação de serviços, seria um impacto de 1%, tá? Que aí é um impacto também importante aí, praticamente R$ 700.000, tá? Então, então esse seria o impacto, né, que as empresas vão ter dentro do seu faturamento. Em tese, teriam que pensar em ajustar os seus preços para manter a margem, Fernando, em no mínimo 1% aí, né, do total da sua receita, tá? Mas é importante, né, que as empresas tenham isso em mente, aí se preparem para esse acréscimo e estudem também se, eventualmente, outro regime tributário seria mais vantajoso para a empresa, né? Nós temos que fazer essa análise todos os anos, né, Fernanda? Particularmente esse ano, né, foi importante fazer essa análise. Inclusive, o que determina qual vai ser o regime tributário da empresa é o primeiro recolhimento do imposto no ano, tá?
Então, o código que vai ser utilizado pela empresa no primeiro recolhimento do ano. Então, isso é o que consta na legislação, tá? Então, agora, no mês de abril, a empresa vai optar pelo lucro presumido ou lucro real. Simples Nacional já não é mais possível, né? Mas ainda existe algum espaço, né, para se analisar eventualmente a mudança do regime tributário. É claro, já tivemos PIS e COFINS calculados, né, referente a janeiro, fevereiro, já foi recolhido, mas eventualmente poderia ser feito recálculo e se recolher a diferença ou compensado o valor recolhido a maior desses dois tributos para eventualmente mudar o regime tributário ainda em 2026, tá? Tá. Lério, assim, no aspecto de cliente, de atendimento, você teve alguma situação que você realmente optou por mudar, porque era mais vantajoso? Porque a gente olhando, assim, em 1% dentro de uma receita de indústria, é um número muito expressivo, né? Mas, assim, você teve algum caso real? Olha, nós não tivemos, por esse motivo não, tá? Exclusivamente pelo acréscimo essa Tá. majoração, não tivemos nenhum caso. Tivemos por outros motivos, né? Da margem de lucro da empresa, enfim, né? Por outras questões, mas exclusivamente devido a esse aumento, nós não tivemos, não foi um fator decisivo para a mudança de regime tributário na nossa amostragem aqui de em torno de 300 clientes. Tá, ok, então. E assim, gente, e é importante saber também, né, como está sendo judicializada essa questão. Pode ser que daqui 30, 60 dias a gente tenha uma novidade e isso caia também, né? Porque, voltando, lucro presumido não é benefício fiscal, né? Então, assim, a gente pode ter aí uma novidade legislativa com relação a isso, né? Ou decisão impositiva pelo judiciário. Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta com relação a esse assunto? José Paulo vai falar? Ó, Por bom, favor, vamos contribuir. é, primeiro, é sempre uma grande honra participar dos debates Opa, primeiro José que primeiro Wellington. bom, eu O posso Elton pode falar, falar. eu aguardo. Se tiver necessidade, estou com a palavra. Pode falar, José Paulo. Quiser Isso, está passar com a para o outro palavra. colega, não há problema nenhum. Não, não, pode falar. Vou ser rápido. É sempre uma grande honra participar dos encontros e debates promovidos pelo Escritório Lério, pelo Márcio, e agora também parabenizo a doutora Fernanda, colega advogada. Muito Eu, obrigada. primeiro, uma pequena observação. A OAB, doutora Fernanda, entrou com uma ação, né, pleiteando liminar com relação a esses 10%, né? Salvo engano. Isso. Sim, a OAB e várias confederações de indústria também, tá? Não foi só a OAB, não. Tem várias ações Olha, assim para serem decididas. E a gente também entra com ação individual, E aí? né? Para é poder o meu, analisar o o caso meu, a caso, né? É da Lério e Silva lá que está fazendo a live da reforma tributária. Pode falar, é José Paulo, o, eu mutei lá. bom, o meu escritório é pequeno. E tem como uma das grandes virtudes ser assessorado pela Lélia Silva, é, mas não Muito alcança bom. o lucro presumido. Estamos no simples. Mas é interessante, o debate é muito interessante. E então, Sim, essa é sim. uma pequena observação. Eu queria fazer uma abordagem sobre associação sem fins lucrativos. Não sei se é o momento, se eu espero um pouco. Não, pode Não, falar, eu acho que a é gente o, é o, complementa, né? é o momento, sim, doutor. Eu sempre dialogo com o Márcio sobre isso, porque eu não sou tributarista. Então, eu me fio, me guio pelas sempre tão boas orientações da LEC. Mas eu tenho clientes que são entidades sem fins lucrativos.
E tem essa polêmica, né, em torno disso, se é benefício, não é benefício. Eu entendo que não é benefício, mas sim um direito à imunidade e ou à isenção. E tem uma polêmica, uma das tantas, né, que numa entidade sem fins lucrativos você tem, em linhas muito gerais, dois tipos de receita. O primeiro tipo da contribuição associativa, propriamente dita, que o associado paga por participar da associação. Então, eu me associo a uma entidade, a associação comercial ou qualquer entidade, eu vou pagar a minha contribuição associativa que decorre do estatuto. É o primeiro tipo de receita. O outro tipo são de serviços que a entidade presta. Então, a entidade presta um serviço de hospedagem numa colônia de férias. Então, tem o associado que vai nessa colônia de férias paga um valor menor, às vezes, do que de mercado, mas é um valor à parte à contribuição associativa. Então, tem o debate de que a contribuição associativa mensal, propriamente dita, estaria coberta pela imunidade e ou isenção. Porém, as outras receitas que decorram de outras atividades da associação não estariam cobertas pela imunidade e ou isenção portanto, ficariam sujeitas essas receitas ao IBS e CBS. Então, eu queria, ainda que ligeiramente, ouvir aí o Márcio e a doutora Fernanda. É. Então, primeiro que assim, a segregação da receita é muito importante, né, Lério, contabilmente, porque uma questão é a receita da entidade, propriamente dita, outra questão é a receita comercial dada pela entidade. Então, a entidade ela vende livros, ela presta serviço, tem um resort, isso é uma receita comercial. Então, ela deve ser tributada da forma comum. Agora, somente a receita associativa fica com imunidade. Certo, Lério? E assim, isso precisa ser muito diferenciado na contabilidade, nos livros fiscais, segregado receita, quando fazer a tributação, para não ter confusão. É isso, Lério? Pode complementar? É isso mesmo. Essa é uma questão muito polêmica, né? Porque, bom, primeiro, bom dia, doutor Zé Paulo. Um prazer aí ver o senhor aqui, também um cliente, um grande amigo de décadas aí, né? Várias delas. Uhum. Bom, então, essa é uma questão muito polêmica, né? Sempre tem, inclusive sobre aplicações financeiras, né? Entidades quando têm aplicações financeiras, né? O que deve, o que não deve, está no objeto da entidade, o que não está, o que é aplicado em benefício da entidade, o que não é. Então, é necessário analisar caso a caso, eu vejo, viu, doutor Zé Paulo, para verificar exatamente o que consta, né, como objeto no estatuto da entidade e como essa arrecadação é aplicada. Mas, de fato, né, como a doutora Fernanda falou, necessariamente, né, qualquer tipo de receita da entidade deve estar prevista tanto no seu estatuto, né, de forma muito clara, quanto na aplicabilidade. E se tratando de uma atividade comercial, onde a entidade eventualmente poderia concorrer com outras empresas, né, que fariam essa atividade, por exemplo, nesse exemplo que o senhor deu, né, a entidade tem uma pousada, Resort. um hotel, ela vai concorrer com outras pousadas e hotéis que recolhem tributos. Consequentemente, seria uma concorrência desleal a entidade ter essa questão de não recolher tributos, né, nessa atividade. Então, precisa ser verificado todas essas questões e eu concordo com a doutora Fernanda, entendo que seria tributado sim, tá? Em relação a, a, a essa nova legislação, né, dos benefícios fiscais, a IN 2307 da Receita Federal depois esclareceu que as entidades estão fora, né, a IN 2307 de 2026, as entidades estão completamente fora dessa limitação das isenções, então permanece as isenções às entidades aí sem fins lucrativos, né? E as imunidades que, força de Constituição, também
são garantidas, tá? Isso mesmo. Muito grato. Certo, José? Então tá bom. Prazer, viu, doutor? Ah, digo mesmo, foi bom ouvi-lo. Tá bom. Mais alguém quer passar alguma contribuição? Deixa eu desmutar o Elton. Hum, Abrir, não sei. Como que faz. Aqui. O Elton, vamos prosseguir aqui. Imposto de renda e adicional de altas rendas. Essa parte, a gente foi muito falado no final do ano, né? Porque já entrou em vigência a partir do dia 1º de janeiro. Teve a questão das atas, que todo mundo correu para poder fazer o registro das atas, que primeiro a princípio era até 31/12, depois saiu uma liminar que era até 31 de janeiro, e a junta comercial ficou uma loucura, então acho que todos vocês acompanharam bem essa história, né? E a gente ficou com aquele valor transcrito em ata isento do imposto de renda, que é o novo adicional de 10%, né? E é o adicional para quem tiver renda acima de 600 mil reais. Acho que isso, assim, estamos todos na mesma linha, mas acho que talvez uma das questões que a gente. Aqui tem a tabela de imposto de renda, né? Que foi atualizada. Na verdade, não foi atualizada, né, Lélio? Ela foi criado um outro critério, né? Isso. Ela agora tem um critério de dedução adicional, né? Para os rendimentos até 7.350. Tá? Então, essa E redução adicional faz com que rendimentos até 5 mil reais fiquem isentos na prática, né? Não vai ter imposto a recolher, né, a partir de janeiro. Isso vale para rendimentos de trabalho assalariado, prolabore, aluguéis, né? Todos os rendimentos, né, que são tributados aí pela tabela progressiva foram alcançados por essa questão da redução. Então, até 5 mil reais fica isento e até 7.350 não fica isento, mas irá ter uma redução também adicional de recolhimento de cálculo do IR. Tá? Acima de 7.350 não tem nenhuma redução, permanece da forma que era anteriormente, né? Um imposto integral mesmo. isso. E assim, com relação a esse tema, a gente tem atendido empresários aqui no escritório que eles ouvem as notícias, né, e fazem uma verdadeira confusão. Porque tem a confusão da dedução dos 10%, né? Quando você pagar um valor acima de 50 mil reais, e tem o rendimento anual de 600 mil ano. Eles fazem uma verdadeira confusão que na verdade estão limitando que eles só podem receber até 50 mil reais. Só que assim, esquecem que é um composto, né? Os 600 mil ano. A gente soma aluguel, previdência, juros, rendimentos de aplicação e etc. Então, assim, a gente tem passado essa informação para os clientes, porque, inclusive, eu vou falar dos contadores, tá? Eles falam assim: ah, meu contador falou. Eu falo: ah, falou sim, tá? Você realmente não entendeu o que ele falou, porque eles ficam falando, é até 50 mil, e na verdade não é, né? A gente tem duas questões diferentes, que é a dedução dos 10% no pagamento de 50 mil e o limite ano. O que eu tenho, assim, afirmado para os clientes, e não sei se é essa a sua posição, Lélio, é passando, principalmente para quem tem muito investimento, né? Passando a relação, o rol dos investimentos que ainda estão isentos, porque aqui tem alguma questão ah, que aí a gente começa aqui, né, Aqui, Lélio? isso mesmo. Volto. Tá. Não, Então aqui é aqui a gente tem só um resumo, isso. é, dos 10%, né, que tem que reter, e depois a gente tem o limite do acumulado no ano. Aí aqui a gente tem o rol do que é isento ainda, que não soma a esses 600 mil. Então, assim, nosso trabalho aqui no escritório é divulgar, por quê? Para os clientes eventualmente trocarem a aplicação
e ainda eu brinco, né? Eu falo assim, olha, até hoje é isento. Né? Amanhã saiu algum decreto, alguma coisa, a gente já não sabe, né? Mas até hoje é isento. Então eu procuro estar apresentando essas possibilidades de isenção, né? E a gente, para poder afirmar, para poder não chegar nos 600 mil ano, mas tem pessoas que realmente a gente trabalha aqui com muito investidor, você não tem para extrapolar mais esses valores. E aí a gente vai achando alternativas, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que está comprando imóveis, porque ele fala assim, se eu comprar imóveis, pelo menos ficar lá, o imóvel está valorizando, e enquanto que se eu deixar no banco, eu vou ter que pagar rendimentos. Aí cada um tem que analisar a sua realidade, né? Mas acho que o Lélio, inclusive agora, quando fizer o imposto de renda, todos vocês, né, quando fizerem o imposto de renda, acho que consegue ter uma visão melhor do que o cliente tem para poder orientar. É, e trazer, né, ainda os títulos que estão isentos, né, para não ter a somatória dos 600 mil ano e passar desapercebido nessa nova tributação, né? É isso, Lélio, que você está passando para os seus clientes? Isso, Fernanda, é exatamente isso, tá? É, contribuindo também sobre esse tema, né? De fato, está tendo essa confusão, né? São dois Nossa, tributações diferentes, né? Os 50 mil de distribuição de lucros, né? Então, se a mesma empresa eu tiver 50 mil de distribuição de lucros, do mesmo CNPJ para o mesmo CPF no mês, vai reter 10%. E os 600 mil por ano, né? Que vai na declaração. Então, só sim. exemplificando, né? Uma pessoa que tenha duas empresas e ele te retira 30 mil em cada empresa por mês de distribuição de lucros. Ele não vai ter retenção dos 10% mês a mês. Mas na declaração de ajuste anual, esses dois rendimentos vai ultrapassar os 600 mil, vão ser 720 mil reais no ano só de distribuição. Vamos supor que ele tenha mais 50 mil reais de rendimento de aplicações financeiras, CDBs, por exemplo. Então, vai se somar os 720 mais os 50 mil de CDB, e sobre esses 750 mil vai ter uma tributação adicional. Tá? Qual que é a tributação? Em 600 mil inicia em 0% e ela cresce de forma progressiva até 1.200.000. Quando chega em 10% e 1.200.000. Acima de 1.200.000 de rendimentos totais, sempre vai ser 10% de adicional. Tá? Então, tudo que a pessoa tiver de rendimento vai ser somado, com exceção, como a doutora Fernanda falou, dessas aplicações financeiras que estão em tela. Então, essas aplicações não vão ser somadas aos 600 mil na declaração, que são as aplicações, os investimentos incentivados, né? Basicamente. Então, como a doutora Fernanda, como ela está fazendo com os clientes, é muito importante no momento de se decidir por qual aplicação, qual investimento se colocar os recursos, levar em consideração também não só a tributação do próprio investimento, mas também essa tributação adicional que vai ocorrer na declaração de ajuste anual. Só na declaração de 2027, né? A declaração que nós estamos fazendo agora não é impactada em nada dessa tributação adicional. Vai ser só na declaração do ano que vem, que aí vai ser do ano calendário 2026, né, doutora Fernanda? Isso mesmo. Assim, e o que eu falo até de observar a declaração do ano passado é porque vocês vão ser as pessoas que têm mais acesso a visualizar onde o cliente está aplicando, né? Até para, no Isso. momento de entrega do trabalho, falar assim, olha, essas aplicações aqui talvez sejam mais interessantes. Vamos estudar, estuda aí a aplicação, percentual, porque às vezes é um momento de mudar agora, né? E ter um reflexo aí no próximo ano, Exato. né? Só um sentido assim de consultivo. E nós temos tido também, né, doutora, a questão de holdings de participações, né? Eu sei que é um pouco incipiente, mas Também. está se avaliando a questão da criação de holdings, né, doutora Fernanda, para que, em vez de participar com a pessoa física na empresa operacional, geradora de receita, se cria uma holding mista, né, de participações e administração de bens,
E essa holding fica sócia da empresa comercial, né? Em princípio, né, o recomendável era separar, né, uma administradora de bens, né, uma patrimonial, uma holding de participações, né, e aí essa holding de participações ser sócia das empresas, né? Mas agora está se falando, né, que seria uma opção, porque de ter investimentos nessa holding de participações, porque quando se distribui lucro de pessoa jurídica para pessoa jurídica, não tem essa tributação. E se eu distribuir o lucro, né, para essa holding, nessa holding eu comprar imóvel, fazer investimentos, né, precisa se avaliar se compensa ou não fazer aplicações, investimentos que a tributação é maior na pessoa jurídica, enfim, mas por uma questão até de plano de sucessão, seria uma alternativa de estar fazendo investimentos nessa holding. O que não pode, né, doutora Fernanda, é colocar gastos pessoais na empresa, né? Colocar a escola dos filhos, colocar despesas com É, viagem, né? Que já tem cartão de gente também falando crédito. de, exato, cartão de crédito para pagar pela conta da empresa, cartão pessoal, não corporativo, enfim. Isso não se pode fazer, né? Carro de luxo, o carro de luxo. Carro de luxo lá do sócio, né? Então precisa tomar um Isso. cuidado em relação a isso, porque isso configura como distribuição disfarçada de lucros e a Receita Federal com certeza vai estar atenta em relação a isso. Tá? Então precisa ser feita uma estrutura Sim. muito bem E estudada, bem pensada. sim, e principalmente, né, analisar quem vai operacionalizar, porque qualquer erro desse de despesa pessoal pode acabar com toda a estrutura que foi feita, né? Com todo o Exato, desenho exatamente. que foi realizado, de fazer, de pensar muito, e tem uma questão que a gente está em um ano chave aí, né, para poder fazer isso, porque o ano que vem, muito provavelmente, todas as operações imobiliárias vão ser pelo valor real do imóvel, né? E não mais a gente vai poder mascarar, igual se mascara hoje, o valor da operação, porque muitas vezes a gente faz operação pelo valor venal. No caso de cotas, a gente utilizava até hoje, né? Valor escritural, valor contábil, né? Resultado de balanço, mas também tem uma novidade, aí tem uma mudança, né? Márcio, que assim vai onerar muito esse valor, porque vai considerar inclusive fundo de comércio. A gente Isso. tem um aumento do ITCMD, a gente tem aumento do ITBI, então assim, a gente tem muita mudança para o ano que vem. Operações com relação a hold, operações com relação a imóveis, a gente ainda está num ano chave de fazer isso sem reflexo da tributação, né, do ano que É, vem. Tem o que vai mudar é o valor final, né? Pode exatamente. Acho falar, que Léo. é o ano-chave para se pensar na sucessão, né, no planejamento sucessório aí dos bens, seja por doação, seja por abertura de uma empresa patrimonial, né? É um ano importante para quem pensa em já fazer esse planejamento sucessório, né? Isso. E assim também, né? A gente está em um ano que, até questão de pensar numa empresa para receber a distribuição de lucros, acho que tudo isso é um planejamento aí que deve ser feito agora, né? Isso mesmo, Certo? doutora. Isso mesmo. É importante falar que essa tributação de altas rendas vale para todos. E E de dividendos também. Empresas do Simples Nacional também, tá? Então, não importa o regime tributário, né, vai ser alcançado por essa tributação, tanto de dividendos quanto na tributação de altas rendas na declaração anual. e assim, né? Como eu sou advogada, eu vou passar a parte jurídica, né? Com relação à distribuição de lucros do Simples Nacional, também está sendo judicializado esse tema para ser isento a distribuição de lucros do Simples Nacional, sem limitação, isso por conta de uma questão legislativa mesmo lá da instituição do Simples. Mas é muito recente ainda, a gente está acompanhando essa discussão.
Mas, e se tiver êxito, a gente vai divulgar aí. A gente teve uma questão específica que teve liminar, mas a gente está acompanhando essa discussão, porque se tiver, é bem interessante para quem tem empresa do Simples, a gente entrar com a ação para ter a isenção do imposto de renda na distribuição do lucro e sair esse valor, sair da somatória dos 600 mil ano, que aí também já ajuda, né? Mas também é uma Perfeito. discussão muito fresca e a gente vai estar passando aí pela mais para frente para vocês, tá? Alguém tem alguma contribuição? Aqui, Blério, continua, pode passar, né? Pode, aqui acho que já falamos a respeito Já desses pontos. falamos, ok, tá. Então vamos entrar agora no Código de Defesa do Contribuinte. Esse Código de Defesa ele entrou em vigor, ele foi publicado pela Lei 225 de 2026, ele entrou em vigor em janeiro, ele já é auto-aplicável, ele traz a consolidação de normas que já existia, ele traz direitos e deveres do contribuinte. E essa nova normativa traz tanto benefícios como assim, prejuízos para empresas, né? Eu trouxe para vocês algumas situações que eu achei interessante a gente poder falar com relação a ele, que assim, primeiro que esse código ele vai valer a nível nacional, ou seja, para União, Estado, Distrito Federal e municípios. A gente tem um teto da União para falar de devedor quanto mais de 15 milhões. Mas os municípios e os estados também, eles podem dar um teto e uma empresa ser devedora quanto mais no município e não na União, ou no estado e não na União. Então, vai ser um certificado que vai ser pelo estado, pelo município e pela União, né? E cada um vai ter o seu teto. Os estados que não definirem o teto de devedor, quanto mais vai prevalecer o teto da União, ou seja, os 15 milhões. Nesse Código de Defesa, o que a lei tentou trazer, né? Tentou fazer um equilíbrio entre o contribuinte e o Estado, e o ente arrecadador, né? Porque a gente tem muitas leis esparsas, então eles tentaram reunir isso e o que que a gente tem de deveres no Código de Defesa para os contribuintes. A gente tem a presunção da boa-fé, mas isso a gente já tinha que se presumir a boa-fé, né, antes, em processo administrativo. Então, a gente traz isso com muita mais clareza. A gente tem a questão da menor onerosidade, ou seja, quando o fisco optar por fiscalizar uma empresa, ele tem que optar pela menor onerosidade também, e a autorregularização, ou seja, a empresa que identificar um erro, ela vai poder ir lá se autorregularizar. Isso tudo já existia na lei, mas agora talvez ficou mais claro e mais expresso. Direitos do contribuinte, né? Que aí também ele traz no artigo 4º. Ele fala em duplo grau de administrativo, ou seja, o contribuinte tem direito à defesa no administrativo, isso também já tinha. O que acontece é que ele estabeleceu que são 2 graus de defesa. A gente tem no processo administrativo, inclusive na fase de fiscalização, a gente tem agora direito à assistência de advogado. Então, a empresa, quando for fiscalizada, neste momento, ela já pode nomear um advogado para poder estar acompanhando, né? Isso também a gente já fazia, a gente já tinha, né? A gente tem também um princípio da duração razoável do processo, que isso também já tinha na legislação, né? Mas eles vêm deixando isso com mais clareza. E o mais importante, eu acho, que são as garantias de execução até o trânsito em julgado. Porque quando a gente tem decisão judicial contrária à empresa, muitas vezes a gente deposita em juízo ou a gente dá uma garantia, e essa garantia ela fica até que se julgue o processo. Tem uma fase do
processo que ele não tem mais efeito suspensivo. Então, agora ficou claro que em processos tributários a garantia tem que ficar assim guardada efetivamente, né, a título de garantia até o trânsito em julgado, ou seja, até ninguém poder mais discutir. Porque antigamente se começava, antes do último recurso, a Receita já começava a querer mexer nesses valores, né? E aí tinha recursos, mas a jurisprudência já falava, olha, só depois do trânsito. Então hoje isso ficou claro na legislação, né? Uma outra coisa que o Código de Defesa do Contribuinte traz é o devedor quanto mais, que eu acho que é o que a gente tem que ficar mais atento, né? Porque ele fala de vários tipos de inadimplência. Então, a gente tem tanto pelo valor, quanto por reiteradas dívidas, por exemplo, ficou devendo 4 meses consecutivos, já pode ser considerado devedor quanto mais. Ficou devendo 6 meses, depois voltou a pagar, ficou devendo mais 6 meses. Então, assim, esse tipo de classificação pode prejudicar a empresa, porque essa mesma lei, ela traz alguns selos de conformidade, que eu acho que, inclusive, é o que os bancos, o mercado vai começar a olhar para isso, né? Porque hoje, como a gente advoga para a empresa, a gente precisa fazer parecer para o banco para informar a posição de processo, para o banco ver se é ou não caso de liberar valores, né? Nesses casos, por exemplo, agora já vai ter esses selos que a própria Receita vai poder dar, né? Ela vai classificar a empresa. Então, a empresa precisa ficar atenta. Essas classificações já iniciaram, né? Eu não fiz nenhuma, mas assim, a lei fala que ela já é autorregulável, que já iniciou. Então, a gente tem o selo do Confia, que está ok com os órgãos públicos, e ela tem alguns benefícios, né? Vou até trazer aqui para vocês, que aí aqui está mais resumidinho. A gente tem também o selo Sintonia, que classifica o contribuinte com o seu histórico. Então, assim, ficou devendo um período, voltou a pagar, ficou devendo de novo. Então, assim, ele tem uma prioridade em processos, aqueles contribuintes que têm Hum? o histórico em perfeita ordem e paga corretamente. A gente também tem o selo da OEA, que é Operador Econômico Autorizado, que para quem mexe com comércio exterior, ele vai ter uma redução de encargos e também vai ter um bônus decorrência da AD, é um valor, ele vai ser diferido os tributos, né? Para quem mexe com importação e exportação, não vai ter que pagar antecipado, então é interessante. E o selo Sintonia, para quem está em compliance, ele vai ter um bônus de 1 a 3% na contribuição social. Então, e multa em 60 dias, né? Então, assim, isso diferencia do geral. As empresas agora vão passar a ser classificadas nesses 3 perfis, né, de sistema, e assim, e isso vai ter reflexo no mercado financeiro, comercial, porque quando a gente fala que é devedor quanto mais, a gente vai ter que olhar para débito que não está em garantia e não está sendo discutido. Então, a empresa declara, tem débito que fica lá perdido, simplesmente está devendo e nada fez, então ela pode ser classificada como devedor quanto mais. E aí a gente tem os reflexos, né? Por exemplo, para quem atua há mais tempo, sabe que quando eu devia INSS, por exemplo, ia para a parte criminal, para apuração criminal. Aí o que que você fazia? Ia lá, pagava, parcelava, processo criminal era extinto. Essa lei também traz essa questão e fala assim: olha, não, mesmo com o pagamento, vai prevalecer o fato gerador lá atrás. Então, vai responder processo crime. Isso é um problema para a empresa, porque a gente acaba indo para a delegacia e delegacia ninguém merece, né, levar esse assunto para a delegacia. Então, assim, é uma situação que as empresas também precisam ficar super atentas, né?
com relação ao que trouxe de novidade esse Código de Defesa do Contribuinte. Tem mais alguma questão, Lério, para Eu Acho que, complementar acho que você, no você foi dia a muito. dia? Acho que você tomou tudo de forma bem completa, né, doutora Fernanda? Eu só queria enfatizar essa questão dos selos, né, de conformidade. Essa semana, inclusive, na verdade, no dia 26 de março, né, semana passada, a Receita Federal publicou 3 instruções normativas a respeito desses selos, né? Então, Sim. está numa fase inicial, né, esses programas. Nesse programa OEA, por exemplo, tem 80 empresas que efetivamente participam como teste, né, como projeto piloto, mas de fato vai ser uma grande diferenciação, né? Os importadores, imagina, você tem hoje nós pagamos na importação tem que se pagar o imposto no processo aduaneiro de internalização, né, da mercadoria. Você já paga à vista, né, e, enfim. E aqui as empresas teriam 30, 40 dias para recolher os tributos sobre importação. Seria uma grande vantagem, né? E essa questão do bônus de 1 a 3%, então isso vai ser muito interessante e temos que ficar atentos, né? Nós, como profissionais da contabilidade, advogados, para que as empresas possam se beneficiar disso, aquelas que se enquadram aí, né, em todas as características, doutor. Só isso que eu gostaria É. de acrescentar. Ótimo. Mas é isso mesmo. Acho que assim e traz um novo olhar, né, para a gente com relação a compliance, com relação a trabalho mesmo, né? Acho que tanto para advogado, para contador, acho que traz um novo olhar, né? Para a gente olhar Exato. para esses débitos. E é para o próprio empresário que vai começar a se sentir talvez menos lesado, né? Porque muitas vezes eu atendo cliente e fala assim: Ah, Fernanda, ele é devedor e nada acontece. Então, pelo menos aqui Isso. eu vou ter o efeito contrário, né? Eu não sou devedor e eu tenho um benefício. Pelo E menos é uma falando lei. da reforma tributária, né, nós só vamos, a empresa só vai se creditar se o seu fornecedor estiver em dias com o CBS, com o IBS. Então, isso vai Também. ser uma necessidade de mercado, que ao menos nesses 2 tributos, né, no nosso IVA aqui no Brasil, as empresas necessariamente vão ter que pagar em dia, porque senão elas vão estar fora do mercado, né? Elas não vão gerar créditos, né, para os seus clientes, consequentemente vai ser inviável, né, essas empresas estarem dentro do mercado. Então, cada vez mais, né, o governo incentiva e obriga até as empresas a se manterem na conformidade. Isso, e assim, é uma grande mudança de cultura, né, nesse sentido, porque a gente deixa de presumir crédito, né, e passa a contar com crédito efetivamente pago, né? Então, isso muda bastante o fluxo das empresas e acho que o empresário vai ter que voltar a trabalhar de novo, vai ter que aprender a trabalhar de novo, né, em janeiro, porque tem É muitos que só vão verdade. fixar em janeiro, né? Já tem que aprender agora, né, doutora? Porque senão janeiro já não vai dar Não, tempo mas mais. assim, tem muitos que estão achando que vai É, passar, vai ficar para depois, é, é isso mesmo. né? Então, tá bom. Então, assim, Lélio, é o que eu tinha. Tem alguém com alguma contribuição para gente? Pode falar, por Bom, favor. doutora, na sua exposição, a doutora falou da garantia do depósito judicial. Isso. Como eu disse, eu não sou tributarista. Porém, pela advocacia, a gente acaba sempre tendo contato com o assunto e outro. E, nesse assunto particular, a questão que eu peço a sua ideia é a seguinte: você tem uma dívida tributária de um valor X, aí faz o depósito do exato valor X. Vamos supor que é o valor integral mesmo da dívida cobrada, para poder discutir aquela cobrança. Até um período atrás, os advogados ficavam tranquilos, porque se a defesa não fosse procedente, aquele valor depositado compensava-se o que estava o valor da dívida. Bom, aí eu tive a notícia, agora recentemente, que houve um descasamento entre
o modo de correção do depósito judicial bancário com o modo de correção da dívida tributária, podendo, em tese, haver uma defasagem entre a dívida, que ficaria maior, com o depósito, que ficaria menor. Então, é a primeira questão. Eu já falo a segunda, para otimizar o tempo. Aí, voltando para o Código de Defesa do Contribuinte. O artigo 5º da lei diz assim, que é dever do contribuinte, tem uma série de deveres, e me chamou a atenção o inciso 10, que diz que é dever do contribuinte, olha só a redação, empenhar-se em aderir, repito, aos instrumentos de facilitação de pagamento e às formas alternativas de resolução de conflitos disponibilizadas pela administração tributária. Então, me chamou muita atenção colocar isso como dever. Olha, eu tenho o dever de me empenhar em aderir, o termo aderir, aos instrumentos de facilitação de pagamento. Não diz exatamente quais, não tem a discriminação, mas levanta pelo menos duas questões, que são os famosos parcelamentos e, mais recentemente, a questão da transação tributária. Então, sobre esses dois pontos, ainda que de modo sucinto, gostaria de ouvir. Então, com relação à correção, primeiro, né, das garantias judiciais, realmente houve uma distorção, porque antes, eu não lembro quando, os débitos tributários não eram atualizados pela Selic. Você lembra quando, Márcio? Porque foi recente, sei lá, 10 anos. Sim, não me recordo quanto tempo, tá, Lucas? Mas de fato é recente. Mas assim, antigamente era uma outra correção, isso. E aí eles foram atualizados, passou a ser atualizado pela Selic. Quando os débitos tributários passaram a ser atualizados pela Selic, o valor que está lá garantido em depósito judicial, ele não atualizou pela Selic. Ele ficou por uma correção monetária, acho que poupança, tá? E, obviamente, os valores não se complementavam. Então, a gente teve processos em que, numa fase mais avançada, a Procuradoria vinha e falava assim: opa, o valor não está garantido integralmente, porque a dívida ela crescia muito mais do que a garantia. E a gente também aí a gente começou a ter essas discussões. Acabou que hoje esses valores estão dentro, mas eles também estão sendo atualizados, né, pela Selic, e mesmo assim, dos processos antigos, a gente precisa fazer a complementação da garantia, dependendo da discussão. Uma outra discussão que tem com relação à garantia são com relação a seguro, fiança, porque eles têm também um limite. Então, você vai complementando a decisão, vai discutindo, né? O processo e você pode chegar num momento que você tenha que aumentar a garantia. Então, não é tão tranquilo assim você depositar em juízo e sentar e esquecer o problema, porque processo judicial dura 10, 15 anos. A gente tem aí a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que foi o méritos 25 anos de discussão, né? Então, a gente precisa estar atento e analisando sempre esses valores. E com relação à aplicação do Código de Defesa do contribuinte que ele pede para. É justamente porque, recentemente, o Estado aderiu às transações e tem vários modelos, né, no Estado, nos municípios e na União. Então, tem várias possibilidades de transação para a gente poder aderir, inclusive com desconto em alguns casos, mas a ideia
é que com a reforma, com essa mudança de cultura, a ideia é investir no compliance das empresas. Então, o fisco, ele tem uma fiscalização orientadora, ele abre programas de orientação justamente para se manter no compliance. Esses selos de sintonia, tudo isso é para tentar achar um equilíbrio entre fisco e contribuinte, né? E não mais ficar naquela guerra do quem paga, e apesar de que o fisco, né, sempre quer arrecadar, o contribuinte sempre não quer pagar, mas assim, vem tentando achar um equilíbrio para as duas partes. Te respondi? Muito grato, doutor. Acho que ele. Ok. Vou passar a palavra. Lério, você quer complementar alguma coisa? Não, doutor, sobre. Tá ok, tudo ok. Tá, ok. Vou passar a palavra para o Eduardo, Ótimo que é um dia, contador também, Fernanda, Lério, tudo parceiro. bom? Prazer a Prazer. todos, ótimo dia. É mais ter um bate-papo, uma pergunta aí entre contadores e o jurídico, né? Na visão da Receita Federal e os empresários, né? No sentido, hoje já há muitos processos no sentido de identificação de pagamentos para o sócio, que eram as despesas com escolas, com compra de veículos e assim, e nesse ponto já está colocando como pagamento de renda, né? Tributando a tabela do imposto de renda na época e tudo mais. Então, isso já é algo fato. Então, o primeiro item, como vocês estão conversando com os clientes, às vezes fazem ainda um faturamento, não por omissão de notas, né? Por omissão do pagamento do tributo. E se já tem algum processo também, no sentido que, se vocês já conhecem, né? Foi feito já esse levantamento, o cliente entendeu que era um pagamento de receitas tributárias, só que nem faturamento ele teve para comprovar também essas despesas. Um fato do dia a dia, né, que na reforma tributária isso vai ser mais abrangente e a cerca vai ser muito mais precisa, né? É porque vocês ficam dançando naquelas contas, né, que vocês escrituram. Lério, para você. Eu falando aqui, isso acontece, acho que na França, né? Muitas vezes a empresa tem aí despesas sem comprovação, né? E aí o que às vezes acaba sendo feito, né? Acaba sendo classificado eventualmente como uma distribuição de lucros, né? Vamos dizer assim. E também a questão da, do princípio da entidade, né? Que tem que diferenciar completamente. Empresa, pessoa jurídica é jurídica e física é física. Precisa haver uma diferenciação muito bem feita. Então, assim, com a reforma tributária, com a tributação de dividendos, né, ganha ainda mais importância a questão da contabilização, da contabilidade. Você precisa, de fato, ter uma contabilidade consistente, né, e ter uma contabilidade em compliance, né? Você precisa se preocupar em formalizar a sua operação através de documentos fiscais, né, de fazer pagamentos com base em documentação hábil, né? Então, até eu brinco que as empresas de Simples Nacional vão ter que trabalhar como se fosse lucro real, né? A gente tinha aquela questão de diferenciar, né, os procedimentos de uma lucro real para uma simples. Agora não, todas as empresas têm que ser tratadas como se fosse uma de lucro real, né? Nós temos que nos preocupar de fato em orientar. Eu sei que não é fácil, né, por causa da cultura, né, da nossa cultura mesmo, né, de negócios, de empresários, mas necessariamente a gente tem que trabalhar isso junto às empresas para que seja cada vez mais tomados os cuidados necessários, né, para ficar aí de forma coerente, né, com o que a legislação determina e evitar eventuais riscos fiscais aí. Sim. E complementando, Eduardo, já vi várias decisões de processo administrativo que reconhece distribuição disfarçada de lucros, tá, para você, mas assim, já verifiquei várias respostas de autuações
no campo administrativo. No judicial, não vi, não, mas assim, no administrativo, várias. Uhum. De carro, escola, o básico, né? O que todo mundo faz. Cartão de crédito. Mas algum com que não tinha nem renda para isso? Algum Ah, não, que não esse nem, detalhe nem não. Aí faturava o para isso? Márcio. Não. Não cheguei a analisar, eu olhava mais pelo olhar jurídico de que ele está convertendo o tipo de despesa, né? Mas depois até Uhum. levanto para você. A gente Tá. já viu, né, E se a pessoa lógico, não tem renda, né? é, já teve questionamento, claro, de operações, né, de movimentação financeira sem o devido lastro, né? Isso a gente já viu acontecer já, né? Agora, em relação às empresas, né, de não ter caixa para fazer os seus pagamentos, enfim, falta de caixa, isso já aconteceu Ainda também. não. Já vimos até empresas do Simples Nacional ser questionada, né, em relação Uhum. a prejuízo constante, né? Já verificamos sim a Receita Federal questionar em relação a isso. Tá, Eduardo? Ok. Doutor Fernando, eu sugiro a gente parar de Ok. compartilhar a tela para ver o pessoal aí nessa Ai, tá bom. finalização. Eu vou pedir para fazer isso e vou passar a palavra para o Elcio. Um prazer, viu, Elcio, estar com você. Tá sem Bom áudio. dia a todos, né? Eu queria apenas parabenizar. Ah, eu acho que o problema é a internet. Estão me escutando? Tá falhando um pouquinho, acho que Falhou. tenta agora. Alô? Estão me escutando? Agora sim. Sim. Então, eu queria parabenizar a doutora Fernanda e Márcio, né, pelo show de informações que vocês nos deram, né, porque isso é fundamental, né, para o nosso exercício da nossa atividade e para os empresários, né? Porque muitos empresários não Sim. estão preparados para essa enxurrada de alterações fiscais, tributárias, né? Então, um evento desse nível, dessa qualidade, é muito importante para esclarecimento de todos aí. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E você é um exemplo para a gente, viu? Já está aí na lida há quantos anos na contabilidade? 55. Olha, que máximo, isso mesmo. Você que tem que passar essa experiência para a gente. É. Então, tá Estamos bom. passando. Ah, tem mais alguém? Isso mesmo. Mais alguém com a mãozinha levantada? Não? Então, Lério, podemos encerrar, né? Cadê o Lério? Bom, só queria agradecer mais uma vez, doutora Fernanda, pelo convite aí. Foi um prazer, né, estar com você essa manhã e com todos os participantes. Agradeço a presença de todos. As mensagens finais aí, né, eu falo em relação à reforma tributária em si, nós precisamos de fato nos preparar, né, esse ano com a emissão das notas. A partir do ano que vem entra a CBS, né, no lugar do PIS, do COFINS e do IPI. Pode ser que sim, pode ser que não, depende da empresa, mas já vai ser uma mudança muito grande a partir do ano que vem, tá? Em relação à Uhum. formação de preço, a fluxo de caixa, as empresas precisam se preparar para os primeiros meses em relação ao fluxo de caixa, né? Então, eu deixo essa mensagem, talvez a gente possa fazer um outro evento para tratar disso, tá, doutor Fernando, depois, né? E o Isso. Elcio me passou aqui uma informação, né? O senhor Elcio, que é meu sócio e pai também, né? Por coincidência, meu pai, né? É, de que o Brasil tem 5,6 trilhões, né, de processo de contencioso tributário, tá? Isso representa 75% do PIB do Brasil.
enquanto que a média dos países na OCDE, do qual o Brasil não faz parte, né, é 0,28% do PIB. Então, vocês vejam o quanto que nosso sistema é complexo, né? 5,6 trilhões é quase um PIB no Brasil, com 75% do PIB. E o tempo médio de processos é de 12 anos, tá? Então, de fato, é um campo muito vasto aí nessa questão de judicialização, né, da parte tributária. Esperamos que, e o nosso intuito aqui é contribuir, né, tanto para que as empresas se preparem para não precisar ou até se preparem para utilizar, né, eventualmente se defender nessas questões que, de fato, a legislação deixa em aberto. Mas obrigado mais uma vez e um excelente dia, excelente semana a todos, tá? Isso mesmo. Obrigada, Márcio, Elcio e todos os participantes, né? O que eu deixo aqui de palavra final é que o lucro presumido e levantes que a gente precisa acompanhar, tributação de renda cada dia passa a ser mais ampla e integrada, as informações e também a tributação. O comportamento do contribuinte passa a ser determinante, né? Haja vista o Código de Defesa do Contribuinte. Então, a exigência de compliance em empresa vai ser muito mais vai ser dado mais prioridade, né? O que a gente espera. E assim, hoje não basta só pagar imposto, né? A gente precisa de estratégia, organização e gestão de risco, né? Porque não dá para a gente só falar assim, chega, vamos pagar, mudou, vamos pagar, mudou, vamos pagar. Acho que precisa de uma gestão, de uma análise aí para a gente poder estar discutindo, estar bem assessorado, estar passando aí por essa fase. E assim. Gente, a reforma tributária 2027 já começa a valer. A gente está tendo tanta alteração que me parece que na verdade está passando tudo, né, pela reforma, né, Lério? Eles querem aproveitar cada mês para poder arrecadar mais, assim. Quando você imagina assim, nosso problema vai ser 2027, não vai ser 2027, está sendo 2026, né? Então, assim, cada hora uma novidade. Então a gente precisa estar muito atento, muito alerta, para não deixar desperdiçar essas oportunidades. Tá ok, É muito isso. obrigado. E se agradeço a presença de todos. Tchau, tchau. Tchau. Então,